Olá, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa live, intitulada Avaliação Diagnóstica da Produção Escrita no Ensino Fundamental 2. Eu sou a Patrícia Carreta, sou colaboradora do programa Escrevendo o Futuro, e hoje tenho a honra e o privilégio de dividir a telinha com o professor Clécio Bunzin, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Clécio querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Patrícia. Boa tarde. É um prazer participar desse encontro que vai trazer tantas informações importantes sobre as aprendizagens dos nossos alunos com foco nas suas produções textuais. Exatamente. E como a prosa por aqui só fica completa quando nós contamos com os nossos professores e professoras, eu já aproveito para abrir o espaço para vós, desses queridos e queridas que nos acompanham agora nessa live, que podem enviar suas perguntas aqui pelo chat do YouTube, que nós teremos lá no final um momento privilegiado de escuta e de perguntas e respostas para vocês. Por favor, não esqueçam de colocar o nome e a cidade, porque assim a gente consegue chegar ainda mais pertinho de vocês. Bom, minha gente, nós sabemos que as coisas não foram fáceis, né, nos últimos 2 anos para os nossos professores e professoras e que estar na educação foi um desafio de fôlego. Nós tivemos de nos reinventar, de buscar e repensar as nossas práticas e experiências pedagógicas, de desenvolver outras e novas maneiras de ensinar e adaptar os conteúdos para o ensino remoto ou para o ensino híbrido, não é mesmo, Clécio? Pois é, Patrícia. Além disso, muitos alunos não tiveram acesso às aulas online ou por falta de equipamento e de internet. Essas dificuldades que professores e alunos encontraram para interagir, para trabalhar juntos, comprometeram muito os processos de ensino e aprendizagem e aprofundaram ainda mais as defasagens e desigualdades educacionais. Exatamente. E agora, então, com a volta às aulas presenciais, o nosso foco maior é garantir o direito à aprendizagem de todos e todas. E é nesse sentido que a nossa discussão hoje, não é mesmo, Clécio, se desdobrará em função da questão da recomposição das aprendizagens, e isso se torna ainda mais relevante nesse cenário. Bom, quando nós falamos em recomposição das aprendizagens, é importante lembrar que ela exige, convoca um esforço coletivo. Um esforço que envolve as secretarias de educação, os nossos gestores e gestoras escolares, os coordenadores pedagógicos, professoras e professores e os nossos estudantes. Muitas redes municipais e estaduais estão desenvolvendo iniciativas públicas voltadas para a recomposição das aprendizagens, não é mesmo? Patrícia, eu acho que muitos professores, gostariam de saber. Então, para início da nossa conversa, vamos falar um pouquinho. O que é recomposição das aprendizagens? Sim, noção fundamental aqui, né? Nosso centro das atenções. Quando falamos de recomposição das aprendizagens, Clécio e todos e todas, estamos sempre pensando no planejamento e no desenvolvimento de distintas estratégias, que sempre pautadas nas necessidades locais, vão potencializar a aprendizagem dos estudantes e assim favorecer o desenvolvimento de habilidades de forma eficaz, qualitativa e significativa para todos. Vale também lembrar que esse processo de recomposição das aprendizagens não pressupõe aquele olhar lá para trás, né, em que todos os conteúdos previstos nos anos anteriores serão ensinados, né, todos aqueles que as crianças, nossos jovens, nossos adolescentes não conseguiram aprender. O professor, na verdade, deve centrar os seus esforços em elaborar planos pedagógicos com foco nas aprendizagens essenciais previstas para o atual ano, tendo a nossa já tão conhecida BNCC, Base Nacional Comum Curricular, atrelada às nossas propostas curriculares, né, municipais e estaduais, como as nossas grandes referências para esse exercício. Patrícia, então, deixa eu ver se eu entendi. A recomposição das aprendizagens é diferente da recuperação das aprendizagens. Perfeito, certeiro. É isso mesmo. Quando nós falamos em recuperação, o movimento é sempre mirado lá no passado, naquilo que o nosso menino, nossa menina não conseguiu aprender. Então, são todas aquelas investigações e aqueles investimentos que têm como base a ideia de que eu vou olhar para as habilidades dos anos anteriores e focar, sim, os momentos de aprendizagem com os estudantes.
Quando nós falamos em recomposição, aí a nossa mira se volta para o presente. Então, a ideia é que se entendam as habilidades essenciais, primordiais, inegociáveis daquele ano em que o nosso estudante está e que se possa fazer uma relação com o que nós chamamos de habilidades atreladas a conhecimentos prévios. Então, a recomposição das aprendizagens pode ser feita de diversas maneiras, não é isso? Isso mesmo. Essa recomposição, ela reúne diferentes estratégias, né? Eu costumo sempre dizer que o olhar para a recomposição precisa ser um olhar de braços abertos, porque ela abraça, ela engloba diferentes movimentos que começam com a avaliação diagnóstica, foco, né, da nossa live de hoje, mas que passa pela priorização curricular, a adaptação de práticas pedagógicas, também ajustes em torno da formação dos professores, dos materiais didáticos, entre outras possibilidades. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos olhar com olhares bem ajustados para a avaliação diagnóstica, que é uma das estratégias desse processo de recomposição. Então, Patrícia, você poderia falar um pouquinho o que é que consiste a avaliação diagnóstica? Claro, um pouquinho que é difícil, mas eu vou tentar. A avaliação diagnóstica é o ponto de partida de todo esse processo da recomposição de aprendizagens, como eu acabei de mencionar. Ela é um mapeamento que permite identificar os diferentes níveis de aprendizagem, de conhecimentos, ao mesmo tempo em que investiga as potencialidades dos nossos estudantes, já que temos de considerar a ideia de que eles tiveram diferentes acessos, condições, em termos, né, de todo o período da pandemia, pensando nos conteúdos e no acesso à escola. Muitas vezes os professores me perguntam, né? A avaliação diagnóstica pode ser feita apenas no início do ano escolar? O que é que você pensa, Patrícia, sobre isso? Essa pergunta é boa e ela é bastante frequente, né, especialmente nesses nossos tempos. É fato que quando nós fazemos a avaliação diagnóstica no início do ano, ela é importante porque nós não conhecemos a nossa turma, os nossos estudantes, não temos ideia, né, em termos do mapeamento dos saberes e não saberes. Então, fazê-la no início do ano, especialmente nesse processo de retomada das aulas, vai permitir esse conhecimento mais amplo dessas experiências que foram possíveis em termos da apropriação do conhecimento. Mas é claro, né, que isso não é suficiente. Outras investigações diagnósticas terão de ser feitas ao longo do ano, para que nós possamos, assim, checar como é que cada menino, cada menina se apropriou daquele conhecimento que está sendo negociado na escola. Bom, e aí para inspirar, né, esse nosso momento e essa prosa, ampliando para outras vozes, né, Clécio, essa que faz tanto sentido para nós, a voz dos nossos professores e professoras, eu vou chamar uma professora queridíssima, parceira do programa há muito tempo, que é a Maissara Reane de Jesus Oliveira. Ela trabalha no Centro de Ensino Fundamental Polivalente, lá em Brasília, e ela vai compartilhar conosco a experiência de avaliação diagnóstica que teve com os seus estudantes. Vamos ao vídeo, então.
Bem, minha gente, eu estou aqui só checando que parece-me que no YouTube vocês não escutaram, não foi o vídeo? Então nós vamos passar novamente para que vocês possam apreciar e aí daremos continuidade à nossa conversa por aqui. Então vamos novamente. Obrigada pelo esforço. A avaliação diagnóstica é um momento muito precioso para nós, professores e professoras. Primeiro porque, sem saber quem são os nossos estudantes, quais são suas potencialidades e quais são suas fragilidades, não é possível planejar as nossas atividades, não é possível planejar as nossas estratégias pedagógicas. Esse momento pode ser um momento também de formação de vínculo, de início de um grande vínculo afetuoso que se forma com cada turma que a gente recebe a cada ano. Quando eu peço, por exemplo, uma atividade de apresentação, uma carta de apresentação como avaliação diagnóstica, para além de saber como os estudantes estão no que diz respeito à leitura e à escrita, eu quero também conhecê-los. Eu quero, a cada atividade, colocar um recadinho e estabelecer ali pontos em que nós nos encontramos. Seja pela minha surpresa de saber cada história, seja por partes da sua história que se parecem com a minha. Portanto, para fazer uma boa avaliação diagnóstica, é preciso que a gente deixe a turma que se sente confiante com aquele momento que está vivendo, possa, de fato, colocar no papel as suas ideias e tornar esse momento de escrita um momento muito prazeroso. Linda e tão significativa a experiência da professora Maissara, né? Ela nos mostra como é um momento também de acolhimento, não é, Clécio? De chegar pertinho desses estudantes que estiveram tão distantes da gente e que agora têm a oportunidade de, no retorno da escola, poder criar novos vínculos e também se vinculando de maneira mais efetiva com a própria construção de conhecimento, não é? Pois é, Patrícia, a professora Maissara, né, mostra para a gente como a pedagogia dos vínculos é importante. Eu gostaria, então, que você pudesse nos ajudar ainda mais a pensar como pode ser feita essa avaliação diagnóstica. Ótima pergunta. Bom, essa avaliação, Clécio, ela não tem um formato único. Na verdade, cada professor, cada rede, cada escola vai fazendo lá os seus arranjos e sua dança muito particular em relação a isso, não é verdade? Mas pode ser um questionário, pode ser algo similar, né, a uma prova, pode ser uma roda de conversa, uma produção de texto. A ideia é que cada um possa entender que essa investigação precisa ser ampla, de braços abertos, como eu gosto de dizer, não só atrelada à produção escrita, né, que vai ser o nosso foco aqui hoje, mas também considerando os outros eixos de trabalho da nossa BNCC. Então, olhando também para as questões de oralidade, de leitura, atrelando-as, né, à própria investigação da análise linguística e semiótica. Patrícia, e como podemos planejar essa avaliação diagnóstica? Essa é uma pergunta essencial, né? Porque às vezes até temos as habilidades primordiais em mãos, mas não sabemos como fazer. Bom, minha gente querida, esse planejamento, ele começa com um elenco das aprendizagens, aquelas imprescindíveis, aquelas inegociáveis de cada um dos anos. E a partir do elenco dessas habilidades, então, é que nós vamos fazer aquela articulação necessária, fundamental, com outras habilidades. Habilidades atreladas a conhecimentos prévios, como eu acabei aqui de sinalizar, mas também habilidades que são voltadas a expectativas de fluência e as nossas habilidades chamadas complementares. Essa lógica de habilidades foco, habilidades complementares, conhecimentos prévios, expectativa de fluência, é a lógica que está posta no material. Bastante bem-vindo, uma ferramenta que tem feito uma contribuição, né, importante para as escolas e para as redes, que é o mapa de foco. Uma iniciativa do Instituto Reúna, em parceria com o Itaú Social, que pode, então, ser utilizada na relação, na articulação com o próprio currículo da escola. Vale lembrar que cada mapa de foco foi elaborado para cada ano do ensino fundamental e tudo que acontece por lá está vinculado intimamente com a nossa BNCC, né, com a Base Nacional Comum Curricular.
Na telinha agora, vocês vão poder conferir o link dos mapas de foto. Bom, vamos dar voz para mais uma professora talentosa que sempre dá uma cor diferente aqui, mais bonita, para a nossa live. Agora é a vez da professora Ana Cláudia Fontana, ela é da Escola Estadual Jesus Divino Operário, em Ponta Grossa, no Paraná. E a Ana vai nos contar como é que ela fez o passo a passo da avaliação diagnóstica com a sua turma. Vamos ao vídeo então. Espero que agora com áudio. Em 27 anos como professora do ensino fundamental, nunca senti tanto o peso da avaliação diagnóstica como no início deste ano. 2022 trouxe consigo não apenas mais um novo ano escolar, mas um novo cenário para a educação, depois de 2 anos de afastamentos e incertezas. Aqui na Rede Estadual do Paraná, tivemos um período de 15 dias chamado de nivelamento, tempo destinado à avaliação diagnóstica. A própria secretaria elencou alguns conteúdos que julgou mais pertinentes para essa sondagem. Para os 7º anos, etapa com que eu trabalho, o gênero escolhido foi a notícia. Então, durante as 2 semanas iniciais, realizei esse trabalho de verificação, não só para conhecer os meus alunos, mas sobretudo para saber o que eles já sabiam e quais eram os conteúdos em que se encontravam com maiores fragilidades. Eu elaborei uma mini sequência didática para conduzir as ações naquelas 10 aulas iniciais, que acabaram se estendendo para pelo menos 13. Foi um trabalho árduo, mas fundamental. Escolhi uma notícia sobre a mudança na cor do céu, fruto da erupção do vulcão em Tonga, fato que os meus alunos poderiam observar. Elaborei uma série de atividades para explorar o texto e seus sentidos, tratando de todas as dimensões do gênero. Falamos das condições de produção e do conteúdo temático, pontos em que os alunos demonstraram maior sapiência. Analisamos também o plano global e o estilo de linguagem, e aqui foi muito necessário um ajuste das lentes. Por fim, pude conhecer a escrita dos meus alunos, visto que o trabalho culminou com a produção de uma notícia em que cada aluno poderia escolher o fato a noticiar a partir de manchetes que eu elaborei previamente. Não foi um trabalho fácil. Os alunos chegaram com grandes defasagens. E no cenário em que frases como "Prof, faz 2 anos que eu não escrevo", não são meras hipérboles, urge saber de que ponto partir e quais são os conhecimentos que os alunos já possuem. Assim, a avaliação diagnóstica se mostrou um importante instrumento para um efetivo trabalho no início da recomposição das aprendizagens. Ai, que delícia chegar pertinho da sala de aula, não é? A querida Ana nos fez entrar com ela na sala e conseguir olhar bem de pertinho quais foram as suas atividades e as experiências tão significativas que ela levou para os seus estudantes. Essa avaliação diagnóstica que a professora Ana Cláudia fez, como vocês bem apreciaram no vídeo, ela foi muito importante para conhecer esses diferentes níveis de aprendizagem dos quais nós estamos sinalizando aqui. E para trabalhar com o gênero notícia, ela foi então desenvolvendo uma sequência didática atrelada a diferentes práticas de linguagem, os nossos eixos de ensino, e é isso que foi favorecendo um ajuste bem fino, complexo, mas fundamental, com as experiências e as necessidades de aprendizagem dos seus estudantes. Ela foi olhando os pontos fortes, os pontos fracos e finalizando essa experiência com mais uma produção para que ela pudesse, então, apreciar os avanços que espero que tenham sido bem significativos na sua turma. Bom, Clécio, vamos fazer essa roda girar um tantinho agora, certo? Pergunto para você, vamos lá. Qual que é a importância da avaliação diagnóstica da produção escrita nas nossas turmas de ensino fundamental 2? Então, Patrícia, é importante, né, que a gente perceba que é por meio da análise do texto do aluno que o professor pode identificar as potências e as fragilidades de cada um. O texto do aluno pode indicar os conhecimentos prévios que eles têm sobre o gênero, os conhecimentos sobre o léxico, os conhecimentos sobre vários fenômenos da língua escrita, bem como também habilidades que precisam ser desenvolvidas para acompanhar o que será ensinado no atual ano escolar. Perfeito. E como é que nós podemos pensar a avaliação diagnóstica da produção escrita especificamente? Então, pensando na produção escrita especificamente, né, como eixo de ensino, o professor ele pode organizar uma proposta de trabalho, por exemplo, para a sua turma,
que contemple as habilidades consideradas essenciais dos anos anteriores, né? Por isso que estamos falando de reconstrução das aprendizagens. E essas reconstruções e essas aprendizagens e essas habilidades, elas são necessárias para atingir os objetivos do atual ano escolar. Por exemplo, se eu tenho uma turma do 6º ano e do 7º ano, né, eu já tenho que pensar que essa turma ela deve possuir, ou alguns alunos devem possuir, habilidades de escrever textos em versos e organizados em estrofes, porque eu vou precisar produzir determinados gêneros poéticos. O professor pode, inclusive, pegando a dica que a Patrícia já deixou aqui, utilizar os mapas de foco para selecionar quais habilidades devem ser privilegiadas e ter em mente as razões dessas escolhas. Eu também chamo a atenção que muitas redes de ensino, estaduais e municipais, já sugerem quais são as habilidades essenciais ou prioritárias para cada ano. Olha, os textos dos alunos e das alunas, eles são riquíssimos, né? Eles são os nossos materiais de análise, né? Então, no texto do aluno, no texto da aluna, o professor, a professora, ela irá constatar, por exemplo, se o aluno tem conhecimento sobre o gênero que está sendo produzido, o que é que eles e elas sabem sobre a situação de comunicação, será que eles sabem para quem estou escrevendo, qual é o objetivo dessa produção textual? Será que eu domino, né? Será que o aluno e a aluna dominam o conteúdo temático? São aspectos que podem ser observados. Além disso, eu poderia citar aspectos da textualidade, né? Como a pontuação, o processo de referenciação, o uso dos tempos verbais, o uso de determinadas sequências textuais, argumentativas, narrativas, por exemplo. É também interessante observar o repertório cultural do aluno, o conhecimento também que ele tem ou não de um léxico específico e adequado para aquela produção. E eu também chamo a atenção que alguns aspectos importantes da normatividade que vão exigir uma escrita um pouco mais monitorada, esses aspectos também devem ser observados, levando em consideração sempre o contexto de produção e de circulação do texto. Por exemplo, se o professor utilizar o recurso dos mapas de foco, né, podemos ver, por exemplo, nos mapas de foco, que ele... como esse exemplo, né, da página 158, né, que vocês conseguem ver aí na tela, a gente poderia destacar que é uma proposta para alunos do 6º ano e é a criação de narrativas ficcionais, né? O professor está trabalhando com contos, com crônicas, com história em quadrinhos, entre outras narrativas ficcionais. Se a gente observar no item Objetivos de Aprendizagem, nós temos ali as finalidades relacionadas à escrita normativa, como a estrutura da narrativa, o uso da pontuação e dos tempos verbais. Mas vocês podem também observar que aqui nesse item comentários, o que é que nós vemos aqui? Nos comentários, nós temos uma série de indicações, e esse item vai indicar a aprendizagem de várias habilidades, como o reconhecimento da temática, da própria estrutura textual, dos recursos expressivos. E algo muito importante, Patrícia, vai indicar também as características e estilos de cada gênero. Que os mapas de foco, eles prevêem um exercício, que vocês viram há pouco aí na tela, de olhar para a AF, que é a que estamos chamando, aquela habilidade foco, que aqui na nossa sigla é aprendizagem foco, AF, olhar sempre para essa F na relação com aquilo que apareceu lá anteriormente na página do mapa de foco,
com as outras habilidades. Tem uma experiência que às vezes é difícil, né, Clécio, para o professor, que é assim, eu tenho a aprendizagem em foco, eu entendo que é inegociável para esse meu sexto, meu sétimo, meu oitavo, meu nono anos, mas eu não consigo entender de forma clara quais são os conhecimentos prévios que estão aí em jogo e nem quais as habilidades que possam complementar esse aprendizado e aquelas que são foco de um processo, né, de apropriação, que são as chamadas expectativas de fluência. Então, nessa página que vocês veem aí, isso fica bastante claro. Os mapas de foco dão de presente para vocês, professores e professoras. Vejam que ao olhar para o lado direito da tela, vocês conseguem enxergar aí todas as habilidades, quer voltadas a conhecimentos prévios, esse conjunto de 3 habilidades aí listadas no alto do lado direito da tela, e depois as habilidades consideradas tanto complementares quanto aquelas voltadas a expectativas de fluência também aí listadas. Então, basta clicar em cada uma dessas habilidades que vocês conseguem entender qual é essa lógica de organização que parte de uma aprendizagem foco, mas não termina aí. Isso a gente quer, né, Clécio, deixar bem marcado. A aprendizagem foco, daquele ano em que o nosso menino e nossa menina estão, ela é o ponto de partida para que esse olhar, tanto para as habilidades de conhecimentos prévios, quanto aquelas, assim chamadas, complementares e de fluência, que tudo isso, né, esse olhar, portanto, possa ser levado para a sala de aula e que as atividades possam ser assim contempladas, certo? Isso tudo, já te passo a voz, Clécio, mas só porque eu lembrei de mais uma coisinha aqui, isso tudo vai nos ajudar a pensar naquilo que vimos chamando de aceleração das aprendizagens, né? Quando o Clécio me perguntou há pouco, então quer dizer que a recomposição está ligada à recuperação? E eu disse, não, nós estamos mirando no presente. Portanto, falar em recomposição das aprendizagens é olhar com os olhinhos bem cuidadosos e talentosos para o processo de aceleração. E, portanto, partir das aprendizagens foco ou habilidades primordiais do ano com o qual você, professor ou professora, dá aula, para, então, poder fomentar esse exercício reflexivo em função dessas outras habilidades das quais eu acabei de dizer. Bom, e agora, Clécio, vamos seguindo em frente. Como é que eu monto uma avaliação diagnóstica das produções textuais? Então, Patrícia, boa pergunta, né? Um momento para a gente sistematizar algumas coisas e exemplificar, né? Então, vamos começar sistematizando, né? Como é que eu monto uma avaliação diagnóstica? O professor, ele pode propor, né, a escrita de um determinado texto, de um determinado gênero, que já foi trabalhado nos anos anteriores, por exemplo, né? E antes, ele pode até fazer uma contextualização para discutir com a turma a função social daquele gênero, qual é o contexto de circulação, né, por exemplo. Então, ele está trabalhando com o gênero notícia. Então, ele pode contextualizar, criar um projeto em que essa turma vai produzir algumas notícias. É muito interessante que os alunos tenham uma boa base de orientação, uma base de orientação muito adequada no início da produção. Além disso, a gente também sugere que os alunos possam, tanto de forma individual quanto em grupo, fazerem atividades de planejamento, porque isso vai ajudá-los nesse processo de produção escrita. E, Patrícia, para exemplificar, né, como a avaliação diagnóstica pode ser feita, eu trouxe aqui para vocês, né, um texto inicial, né, de uma professora do município de Paulista, aqui em Pernambuco, em que o aluno, né, a professora estava trabalhando com o gênero crônica, e o aluno do 9º ano, né, produziu essa crônica após o retorno, né, para as aulas presenciais do município, e foi produzido no contexto da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu queria convidá-la e convidar todos os professores e professoras que nos assistem para a gente observar alguns aspectos dessa crônica desse estudante. Vamos lá, Patrícia? Vamos! Então, eu vou propor, então, a leitura da crônica, não é? Para a gente poder observar toda essa potencialidade e também algumas fragilidades do texto, que é esse movimento tranquilo de aprendizagem, não é? Por isso que a escola está aí, para a gente poder fazer cada vez mais essas avaliações e sempre avançar com os processos de aprendizagem.
Então, a crônica, ela se intitula Uma Noite no Forte do Pau Amarelo, né? É uma crônica muito interessante e eu vou ler para vocês, né? Uma Noite no Forte do Pau Amarelo. É a primeira versão desse texto. Isso é muito importante, né? Porque nós estamos tendo acesso a uma primeira versão de um texto que será publicado, circulará em algum contexto, mas essa é a primeira versão, o primeiro contato que esse jovem teve com essa produção textual do gênero crônica. E ele escreveu o seguinte: em uma bela noite, no aniversário de um amigo, decidi sair da festa um pouco para respirar e, começando a observar tudo ao meu redor, vi uma linda árvore. Ela era a maior árvore que eu já havia visto em toda a minha vida. Tomei a decisão de subir nela para apreciar o forte, onde no galho desta árvore avisto 2 garotos subindo o forte na praia do Pau Amarelo. Chegando lá em cima, eles abriam os braços e gritavam. Parecia para mim libertador estar em cima de um forte, cujo tem uma história que ultrapassava séculos. Fico pensando se eles imaginavam toda a história daquele patrimônio histórico, naquele transcorrido lugar em Paulista. Porém, depois de muita euforia daqueles meninos, de repente, um deles desce do forte e vai em direção a uma mesa de bar, onde havia algumas pessoas. E alguns instantes depois, o mesmo volta ao forte, trazendo o que eu já imaginava ser a sua família. E todos juntos, chegando lá em cima, abriam os braços, sentindo a forte brisa do mar e olhando fixamente aquele imenso mundo preto sobre o mar, na escuridão da noite à sua frente. E em cima daquele galho de árvore, onde estava, sentia a contagiante alegria daquelas pessoas e a paz, cuja qual a brisa do mar levava todas as suas preocupações. Então, Patrícia, o que a gente observa, né, é um texto inicial. Isso é muito importante para a avaliação diagnóstica, porque nós estamos avaliando uma primeira versão desse texto. E eu gostaria aqui de chamar a atenção, para a gente poder entender melhor esse processo de reconstrução das aprendizagens, alguns aspectos. E eu gostaria sempre de começar com os aspectos positivos. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer não é o que o aluno não sabe, é o que o aluno já sabe. O que é que o aluno já domina? Né? Quais são as suas aprendizagens reais? E aí eu gostaria, então, de passar para o próximo slide, para a gente ver um primeiro elemento que esse aluno já domina. No gênero crônica, a gente sabe que uma grande dificuldade de muitos alunos, né, que eu já tive quando eu era professor da educação básica, era os alunos não tinham essa lente de observação. Muitos alunos não tinham esse olhar do observador no gênero crônica. E quando a gente analisa essa primeira versão, é um aspecto muito positivo, porque o aluno, o escritor, ele está produzindo um texto literário, e eu moro bem próximo desse forte, então eu fiquei até emocionado quando eu li esse texto, porque ele pega algo muito, muito sensível da comunidade, né, do Janga, de Pau Amarelo, que são bairros da cidade do Paulista, e ele observa a noite, observa tudo, ele vê uma árvore, ele vê as pessoas, ele vê 2 garotos subindo forte, ele começa a observar os braços, que eles abriam os braços, ele começa a observar a subida, a descida, como a família vai chegando junto com esses jovens. Então, é um aspecto muito positivo, né, que em uma avaliação diagnóstica o professor pode observar. Um outro aspecto, Patrícia, que eu também gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, é um outro processo de aprendizagem, né? Gostaria de passar para o próximo slide, por favor. Outro aspecto que me chama muito a atenção é que esse aluno, ele também já consegue mobilizar um fenômeno linguístico muito interessante
para escrever uma crônica, que são os diferentes tempos do pretérito, né? Então, ele já narra algumas ações. E ele, inclusive, já apresenta um desfecho. Então, a gente vê que ele escreve que ele decidiu sair, né? Eu decidi sair. Ele está ali ancorando sempre a sua crônica no passado, no pretérito. Eu vi uma linda árvore, né? Eles abriam os braços, o que eu imaginava ser uma família. Então, esse domínio do tempo verbal na narração de uma crônica também é algo muito interessante que esse aluno já traz para o seu texto. Vamos para um terceiro aspecto positivo. Próximo slide, por favor. A gente também gostaria de destacar que esse aluno, ele já apresenta no seu texto, na sua textualidade, algo muito interessante do gênero crônica e também do texto literário, que é a reconstrução do cotidiano. A gente vê que em vários momentos ele recorre ao cotidiano desse bairro, ao cotidiano de quem passa pelo forte, né? Que é o aniversário de um amigo. Por que o aniversário de um amigo? Porque ao lado desse forte tem vários bares, restaurantes. Então é um forte, um ponto turístico em que as pessoas celebram festas de aniversário, né? Então, eu levei a minha avó recentemente, de 84 anos, fizemos a festa em um restaurante em frente ao forte que esse aluno descreve. Então, é um lugar muito significativo. E ele vai trazendo esse cotidiano da festa, de subir, chegando lá em cima, abrindo os braços, né? Então, ele traz todo esse cotidiano da população que sobe, que desce, né? E, ao mesmo tempo, ele vai fazendo isso com um certo tom poético, né? Lírico, como a gente pode ver, né? Todos juntos chegando lá em cima, abrindo os braços, sentindo a forte brisa do mar e olhando fixamente aquele imenso mundo preto sobre o mar, na escuridão da noite à sua frente. Lembra até uma crônica da Clarice Lispector sobre a praia de Olinda, aqui de onde eu falo, quando ela comenta, quando criança, as visitas que Clarice fazia ao mar com a sua família. Então, esse aluno ele está recuperando algo muito importante do gênero crônico, esse tom lírico, esse tom poético que é presente em todo o seu texto, nos 3 parágrafos, né? É muito interessante. E aí nós podemos agora, né, passar para um outro slide e fazer essa segunda questão, que também eu acho muito importante, né? O que é que o aluno já domina, né? O que é que o aluno domina? Esse aluno tem um domínio já interessante, por exemplo, da noção de parágrafo, né? Então, ele organiza o seu texto em 3 parágrafos. Essa aprendizagem é muito importante, né, para o processo de aprendizagem. Mas eu também destaquei palavras que muitas vezes alguns jovens possuem dificuldades, porque são palavras que necessitam de um acento gráfico, são palavras não muito comuns, e a gente não vê nenhum problema do ponto de vista ortográfico no texto. Então, esse aluno consegue ortografar palavras como árvore, aniversário, ele consegue usar o R no infinitivo, como para respirar, a observar, né? Ele escreve palavras como história, séculos, que são palavras acentuadas, sem nenhum problema. Ele usa palavras com léxico sofisticado, como patrimônio histórico, né? Ele usa transcorrido. Ele usa palavras como família, escuridão, sem nenhum problema ortográfico, né? Então, isso é muito interessante, assim como ele escreve em cima, né, que alguns alunos poderiam ter dúvidas como é que escreveriam essa expressão. Ele escreve palavra contagiante, preocupações. Então, é um aluno que a gente vê que se apropriou da ortografia do português brasileiro contemporâneo, né? E aí vem uma pergunta. E o que ele não domina?
o que que eu, como professor, nessa avaliação diagnóstica, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso ajudar esses alunos? Porque quando eu faço uma avaliação diagnóstica, e eu estou falando de aprendizagem, o meu intuito é ensinar, fazer com que os alunos aprendam. E aí a gente pode destacar, né, Patrícia, alguns pontos que esse aluno, no 9º ano, poderia melhorar com a ajuda do professor, da professora. Né? Um primeiro aspecto é justamente a descrição. Né? A descrição dessa crônica fala de um forte muito pouco descrito. As pessoas que não conhecem o forte podem ter muita dificuldade de entender sua beleza, como é que ele se organiza do ponto de vista estrutural, sua morfologia, inclusive por que as pessoas subiam e desciam. Né? Por isso que no próximo slide, para ajudar vocês a pensar, né, eu trouxe algumas imagens do forte. Né? Então, a gente vê esse forte aqui na cidade de Paulista, né, próxima a Olinda. Em Olinda também tem forte, em Recife também tem forte. Mas a gente começa a ver algumas potencialidades desse espaço que não ficaram tão fortes na crônica produzida pelo aluno. Né? Na próxima imagem, a gente pode ver, inclusive, né, a lateral do forte, esse forte muito próximo ao mar, por onde é que as pessoas subiam, por onde é que as pessoas desciam, essa cor branca, meio árabe, né, que é muito próxima dos fortes, né, poderia ser destacada, essa descrição dessa arquitetura poderia ser muito mais trabalhada em termos de uma escrita poética e uma crônica para pessoas que nunca estiveram no forte, né? Aquela sensação de como é que eu descrevo o Forte de Pau Amarelo para alguém que nunca esteve lá. Essa seria um desafio para esse aluno, né? Numa reescrita da segunda versão. Temos outras fotos para vocês observarem, né? Como esse forte ele é pequeno, mas ele é rico. Ele tem aí toda uma ladeira que ele também poderia explorar, porque muitas cenas da crônica se passam nessa subida e nessa descida dos jovens, da sua família. Né? Outra imagem, por favor. Sim, terminou. Então, vamos lá, vamos em frente. Um outro aspecto, né, que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, é justamente como no texto esse forte ele é descrito de forma muito tímida. Né? Então, praticamente, ele fala o forte. Ele usa o artigo definido, como se o leitor soubesse, né, qual era o forte. E aí ele poderia estar trabalhando com algo mais indefinido, e depois ir definindo, e recategorizando, e sofisticando. Ele fala o forte na Praia do Pau Amarelo, como se todo mundo soubesse. Né? Ele fala de um forte que tem uma história, mas não descreve como é que essas histórias estão em sua arquitetura, nas suas cores, nas suas paredes, na sua ladeira. Né? Então, a gente vê muitas explicações curtas sobre o forte. Né? Praticamente, o leitor conhece pouco sobre o forte, e esse poderia ser um ponto que o professor, com a lente do diagnóstico, com a lente da avaliação diagnóstica, poderia chamar a atenção. Que esse aluno precisa de uma ajuda para descrever melhor na sua crônica. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção no próximo slide é justamente a ausência de pontuação ou esse aluno ele precisa, e esse ponto é muito interessante, não é? Que é justamente a questão da consciência sintática. É um aluno que está no 9º ano, né? Mas se a gente pegar como exemplo o primeiro parágrafo, né? A gente vai ver que ele faz uma pontuação, ele usa vírgulas, e ele usa apenas um ponto final. Né? Então, esse aluno ele não conseguiu ainda realizar na escola um trabalho com o período. Né? Por que o período? Né, Patrícia? E colegas que estão nos ouvindo. É porque o período é a unidade privilegiada da análise sintática. A gente precisa, na escola,
trabalhar mais com o período. Nesse caso, se o aluno tivesse um trabalho, e precisa ter um trabalho, dessa reconstrução da aprendizagem, fica visível que ele vai precisar aprender a pontuar. Mas aprender a pontuar, ele precisaria aprender a organizar um período, principalmente, né, no que o professor Francisco Eduardo Vieira chama da estrutura de um período, né, convencional do português brasileiro contemporâneo, que é a estrutura SVCA, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Né? Se o aluno começar a perceber, né, que ele vai ter um sujeito, um verbo, complemento, um adjunto, isso vai chamá-lo para uma determinada pontuação, ou para uma oração coordenada ou subordinada. E a gente poderia ter uma reescrita com vários pontos finais, como fizemos aí, né, nesse exemplo. Então, o aluno teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muitos pontos finais, para que ele reconstrua esse parágrafo de uma forma muito mais adequada. Vou trazer mais um ponto, viu, Patrícia? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu já estou terminando. É um ponto muito importante, né? Que também poderia ser trabalhado na reconstrução das aprendizagens. Próximo slide, por favor. É o uso dos pronomes, dos conectivos. Né? A gente vê que esse estudante, ele usou várias vezes o onde, o cujo, o porém, o onde. E esses conectivos, esses pronomes, né, eles revelam uma falta de consciência sintática também. É muito interessante que tanto a pontuação como os usos de conectores revelam que na reconstrução das aprendizagens, essa professora ela vai precisar trabalhar mais com a consciência sintática. Né? Por exemplo, faz parte da nossa consciência sintática saber que, na oralidade, há um desaparecimento do cujo. Né? No português brasileiro contemporâneo, quase a gente não fala cujo. E a gente entende como esse aluno, num movimento de hipercorreção, quis trazer para a sua crônica um uso de uma escrita altamente monitorada. Então, é muito interessante que ele usou o cujo. Mas é muito importante também que ele aprenda a pensar, será que é a melhor escolha? Né? Quais são os efeitos de sentido que eu causo, já que esse pronome, né, ele está sendo quase que substituído pelo que? Né? Então, um forte cujo tem uma história mostra que ele está em dúvida. Né? Ele queria dizer um forte que tem uma história. Né? Um forte que tem uma história que ultrapassa séculos. Né? Mas aí ele ficou ali, cujo tem. Né? Muito interessante, né? O professor Marcos Banho, ele fala que o cujo é muito usado em gêneros textuais muito monitorado. Né? Então, é interessante que a escola possa trabalhar, né? Mas a gente sabe que ele tende a desaparecer, mas é importante que a escola possa trabalhar para que o aluno use esse conectivo, esse pronome, né? Ele está aí, o cujo ele está nessa relação, ora é um pronome, um conectivo, para justamente a gente ter uma escrita de períodos muito tranquila. Então, Patrícia, eu passo aqui, né, para a gente pensar a nossa proposta, né, de repensar quantas aprendizagens acontecem quando a gente coloca o olho no texto para pensar a reconstrução das aprendizagens. Nossa, Clécio, sabe o que você falando, eu aqui pensando, os nossos professores e professoras que estão assistindo devem estar assim, eu queria o Clécio do meu ladinho para olhar cada produção de cada menino e cada menina. Quanta potencialidade, né, querida? E que abertura bonita é essa para as aprendizagens. Acho que essa é uma das grandes belezas desse seu olhar tão talentoso, né? Poder pensar que, de fato,
cada produção de cada menino e cada menina precisa abrir essas portas, né? Essas portas em termos tanto dos avanços do que ele já foi capaz de demonstrar, quanto dessas necessidades de aprendizagem que você brilhantemente aqui iluminou. Bom, mas eu também sei que esses queridos e queridas que estão aí nos assistindo devem estar assim, tá bom, já sei, já entendi melhor como é que eu tenho de olhar para essas produções. Mas esse capítulo, essa novela não termina nesse capítulo, ou seja, eu olho para essas produções, eu vejo essas necessidades de aprendizagem, e aí, quais são os próximos passos em função da avaliação diagnóstica? Clécio, o que é que você pode contar ainda mais para nós? Então, Patrícia, é muito importante, né, que a gente possa pensar que a avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, né, uma avaliação diagnóstica, ela vai fornecer algumas pistas para detectar tanto os avanços, né, como no caso ali do aluno, né, um avanço que ele tem com gênero crônica, então ele não tem problemas com o uso de letra maiúscula, ele não tem problemas com os verbos no pretérito, mas também as lacunas nas aprendizagens, né? Lacunas sobre pontuação, lacunas sobre consciência sintática, lacunas sobre o uso de períodos simples em um período composto. Então, esse jogo dos avanços e das lacunas, esse jogo, ele nos permite traçar o perfil da turma, né? Ele permite que a gente saiba o que é que os estudantes já sabem e o que é que eles precisam desenvolver. E após identificar os diferentes saberes e os aprendizados dos estudantes, o professor ele terá mais clareza para fazer um planejamento de ensino mais ajustado às necessidades da sua turma. Então, se o aluno tem dificuldade, se a turma apresenta uma dificuldade no uso do cujo, no uso do onde, então vamos trabalhar com isso, né? E esse planejamento também vai fazer com que o professor veja quais são os temas de interesses dos alunos e vai poder propor atividades que despertem ainda mais o engajamento e a participação nas aulas. Mas eu queria também destacar um outro ponto, né, antes de terminarmos. É importante a gente pensar que o olhar do professor é para o texto do aluno, né, focando no que os alunos e as alunas já sabem e desenvolvem quando escrevem um texto no contexto escolar, sobre certas condições de produção, né? Por isso que eu comecei falando e mostrando o que é que os alunos já sabem, né? Depois, a gente começa a pensar quais são os elementos textuais, discursivos, linguísticos, contextuais que os alunos não sabem. Além disso, Patrícia, algo muito importante é que o professor ele dê o retorno ao aluno e à aluna. É importante esse feedback sobre o seu texto, porque assim o aluno vai conhecer os seus pontos fortes e onde é que ele precisa melhorar, como também vai estimulá-lo e estimulá-la nas suas futuras produções. Perfeito, perfeito, meu querido. Bom, para quem está chegando agora, eu espero que todo mundo esteja acompanhando desde o começo, mas para quem está chegando, é importante saber que a gente está aqui numa prosa muito boa, com o competente professor Clécio, falando a respeito da avaliação diagnóstica, nesse processo fundamental da recomposição das aprendizagens e dessa experiência de priorização, né, dos saberes e das necessidades de aprendizagem. Então, agora, nessa nossa reta final, vamos dar voz a outros professores e professoras, para além das duas talentosas que já estiveram aqui com a gente, pensando nas dúvidas que foram enviadas lá pelo nosso portal Escrevendo o Futuro, na coluna da professora Olímpia, e também as que eventualmente podem ter aparecido aqui, né, no nosso chat, na transmissão pelo YouTube. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que nos chegou lá no portal Escrevendo o Futuro é da professora Natália, e ela diz assim: sou formada em letras, entretanto, ainda não iniciei a minha prática docente. Ai, que boa hora de chegar aqui então, professora. Em que medida devo aplicar uma avaliação diagnóstica? Será sempre no início do ano? E aí, Clécio, podemos ajudá-la? Eu acho que sim, Patrícia. Natália, a sua pergunta é muito importante, né? Você, como aluna, né, licencianda em letras, né, vai pensar, né, que a avaliação diagnóstica ela se faz ao longo de todo o ano letivo. E é muito importante que ela apareça
principalmente naqueles momentos em que nós estamos iniciando um determinado objeto de ensino, né? Então, se você vai iniciar o seu ano letivo trabalhando com uma crônica, então você vai fazer uma avaliação diagnóstica da primeira produção. Mas depois você vai fazer uma avaliação diagnóstica da segunda produção. Você vai fazer uma avaliação diagnóstica da terceira produção, né? E sempre você vai estar diagnosticando o quê? O que é que os alunos aprenderam e o que é que eles precisam melhorar. Quando você finaliza esse processo de avaliação diagnóstica, né, esse processo vai envolver outras formas de avaliação, que não falamos aqui, mas vamos falar em outros momentos, como a coavaliação ou a autoavaliação, né? O próprio aluno olhando para o seu texto, ou o aluno olhando para o texto do colega. Esse processo ele é muito rico. Mas vamos dizer que você terminou o trabalho com a crônica, produziu um livro maravilhoso com a sua turma, e agora vai trabalhar com notícias. Notícias para um portal da escola na internet. Novamente, você vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica do que os seus alunos sabem sobre notícia, de quais elementos textuais, lexicais, linguísticos, discursivos os alunos estão ali numa primeira produção, em uma segunda, em uma terceira. Então, será sempre no início do ano? Não. Será sempre ao longo do processo de aprendizagem, né, Patrícia? É algo bem constante, né? Estamos fazendo sempre essa avaliação diagnóstica. Ela é o motor, né, do processo de avaliação. Perfeito, até porque, né, Clécio, ela nos conduz ao replanejamento, ao repensar das experiências, então, realmente, é o motor fundamental. E aqui a gente tem a participação, Clécio, de mais uma professora iniciante. Ela não deixou o seu nomezinho para nós, ou professor, né? Mas deixou uma pergunta. Então, vamos dar voz aqui a essa indagação. Ela diz assim: como fazer avaliação diagnóstica na prática? Teriam dicas para os professores iniciantes? Bom, Clécio, acho que a gente já foi dando dicas, né, ao longo dessa hora que estamos juntos aqui. Talvez possamos até recuperar algumas questões, né? Acho que eu vou começando, Clécio, se você quiser, depois você complementa, por favor, a gente vai fazendo assim, um jogralzinho. Mas, professora ou professor que nos enviou e todos os demais, acho que é importante entender isso que o Clécio também aqui anunciou, né? A ideia de que a avaliação diagnóstica é esse momento de poder olhar de uma forma bem ajustada e qualitativa para os saberes e não saberes dos nossos estudantes. Essa possibilidade, então, né, de olhar para as experiências que já foram internalizadas em relação ao conhecimento e aquelas que demandam uma intervenção, né, essa condição que vai nos levar a um fazer, especialmente agora, né, minha gente, no retorno das aulas presenciais, um fazer de qualidade, bem ajustadinho às necessidades. Eu tenho dito, Clécio, nas experiências de formação agora, nessa retomada, né, que estamos voltando a olhar para os rostinhos de pertinho dos professores e professoras, eu tenho falado sempre que uma dica fundamental para a avaliação diagnóstica é nós apostarmos nessas experiências olhando e entendendo que não é hora mais de perdermos tempo. Então, são as melhores experiências, com as melhores atividades, as melhores estratégias, os melhores recursos, ou seja, é o melhor desse professor que sempre, obviamente, tentou fazer o seu melhor, mas que agora, né, com todas essas dicas que fomos passando, a relação dos mapas de foco e dessa articulação de habilidades, as dicas na apreciação do texto que o Clécio aqui brilhantemente já dialogou conosco, então tudo isso vai redundar, ou pode redundar, né, em um movimento que seja reflexivo, que seja potente, para que os nossos meninos avancem, que é isso que precisamos, né, minha gente, os avanços na aprendizagem de todos e todas. Quer completar, Clécio? Eu posso passar para outra, porque eu estou aqui olhando no relógio, querendo dar voz aos professores e ao mesmo tempo dar voz para você. Difícil essa experiência de ser mediador. Pois é, imagino. Não, eu só queria rapidamente, né, só dar uma dica, que é justamente o professor que está iniciando, né, professores iniciantes, começar a observar 3, 4 textos da turma, né, começar a ter essa prática de sinalizar, de pintar o texto, né? de riscar, de ir vendo, sempre com aquela lente. O que é que os seus alunos já dominam? Ele domina o alfabeto, ele domina a letra maiúscula, ele domina a pontuação, e o que é que ele não domina? Eu acho que é um exercício de análise, que aos poucos
a gente vai fazendo, porque a pergunta é para professor iniciante, né? E depois a gente vai pegando a prática e vai vendo como vai ser interessante fazer essa sistematização do que o texto tem a nos dizer. Então, é essa dica que eu deixo, Patrícia. Perfeito. E como iniciante, vamos lá, né? Buscando as colaborações, porque na escola a gente bem sabe, né, Clécio? Melhor se faz de mãozinhas dadas. Então, vamos lá, professor, vá também tomando a voz de outros para compor as suas experiências. Agora nós vamos dar voz, falando nisso, à professora Ana. Ela diz assim: sou professora de língua portuguesa. Como fazer uma avaliação diagnóstica eficaz e eficiente? Eu utilizo a avaliação diagnóstica quando trabalho com os novos gêneros textuais. Excelente. Por exemplo, se trabalho com gênero crônica, verifico o saber prévio do aluno e sugiro a escrita de uma crônica. Também gosto de utilizar murais no Padlet com as pequenas crônicas escritas. Essa prática é adequada? Poderiam sugerir outras formas de realizar avaliações diagnósticas? E aí, Clécio? Então, professora Ana, eu acho que é uma prática adequada, né? Você mostra aí que já utiliza a avaliação diagnóstica, né? O que eu chamo a atenção, que eu acho muito importante também, é nessa avaliação diagnóstica, dar esse feedback ao aluno ou à turma, né? Utilizando também ferramentas colaborativas, né? Muitas vezes eu vou utilizar ferramentas em que os alunos possam reescrever determinados parágrafos, né? Determinados períodos. Isso vai depender muito, né, dessa questão. Poderiam sugerir outras formas de avaliações diagnósticas? Eu acho que vai depender muito da dificuldade que o aluno tem, né? Eu acho que o texto do aluno permite, por exemplo, que o professor crie jogos. Eu fiquei pensando muito, né, que para ensinar pontuação, para ensinar consciência sintática, eu vou ter que chegar na sala de aula com um monte de cartelinha colorida para o aluno identificar, né, o que é o sujeito, o que é o verbo, porque eu tenho que pontuar ali, né? Eu vou ter que trabalhar com materiais adequados para o aluno entender o que é um período simples, o que é um período composto, né? Então, eu acho que as outras formas de realizar avaliações diagnósticas também podem envolver outros alunos ajudando o professor, né? Alunos que já conseguem, que têm um desenvolvimento de uma aprendizagem um pouco maior, eles podem também funcionar como tutor, né? Fazendo ali, ajudando ao professor e aos próprios colegas da sala. Então, essa ideia de cooperação, né? Uma turma com outra turma, um professor de uma escola com um professor de outra escola. Essas trocas colaborativas podem ser formas dos professores, inclusive, conversarem sobre as avaliações diagnósticas, né? Inclusive, os encontros, né, de trabalho, de hora-atividade, também podem ser em torno de como avaliar e de como olhar, cada vez de forma mais sofisticada, o texto do aluno. Porque cada gênero vai exigir uma avaliação diagnóstica diferenciada. Isso é que é importante também a gente pensar. Perfeito, exatamente, querido. Olha, acabei de saber que ganhamos uns minutinhos, então vou aproveitar cada segundo e já passar para a próxima pergunta, ok? Vamos lá, agora é hora de dar voz à Natália de Abreu. Ela diz assim: estou no último período de letras, olha que coisa boa, recebendo aqui essa gente que está fresquinha. Normalmente, na correção de atividades de escrita, consideram-se os aspectos ortográficos e gramaticais. De que maneira nós, professores, podemos usar a avaliação diagnóstica como recurso para identificar os conhecimentos extralinguísticos de nossos estudantes, de nossos alunos? Então, isso é muito interessante, né? Porque aí a gente parte dessa ideia, a gente começa a abandonar essa ideia mais normativa e a gente começa a entrar numa perspectiva mais discursiva, como a própria PNCC e outros documentos já apontam há um tempo, né? O que são esses conhecimentos extralinguísticos, né? A gente poderia, pelo menos, apontar 3. O próprio gênero, né? O próprio gênero é um conhecimento extralinguístico, né? Eu não toco no gênero, eu toco no texto. Eu não reescrevo o gênero, eu reescrevo o texto. Então, se eu estou trabalhando com a crônica, né? Se o aluno não conhece o que é uma crônica, se ele nunca leu uma crônica, se ele não sabe como é que a crônica circula, ele vai ter uma dificuldade, né? Ele pode, inclusive, não produzir uma crônica, ele pode produzir
um outro gênero, ou até mesmo a famosa redação escolar, uma narrativa com um certo humor, com uma certa cena do cotidiano, mas que não há conhecimento do gênero crônica. Então, o próprio gênero é algo que, em uma primeira versão, não é, que a gente poderia até chamar que é um germe do gênero, né? Então, a primeira versão de um poema, a primeira versão de uma notícia, a primeira versão de uma carta ao leitor, a primeira versão de uma memória literária, eu tenho que avaliar os conhecimentos extralinguísticos, como o gênero. Um outro conhecimento extralinguístico tem a ver com a própria questão temática, né? Porque muitas vezes a grande dificuldade da produção de um texto é que eu não domino o tema que eu vou escrever. Então, vamos imaginar que um professor está trabalhando sobre racismo e ele está fazendo um trabalho com o gênero artigo de opinião. Nesse sentido, não dominar o conteúdo temático, né, pode dificultar o que eu vou escrever sobre o racismo. E esse é um conhecimento extralinguístico, né, porque eu não estou pensando no léxico que eu vou usar, eu estou pensando o que é que eu conheço sobre racismo, o que é que eu já li sobre racismo, quantos documentários eu já assisti, quantos podcasts eu já ouvi, quantas reportagens eu já li. Quer dizer, o repertório cultural desse conhecimento de mundo, né, desse conhecimento extralinguístico que eu preciso ter para escrever um texto. E um outro conhecimento extralinguístico que a gente poderia apontar aqui, né, se refere justamente a essa relação com o outro. Com quem será que eu estou escrevendo? Para quem? Que é a questão do interlocutor, que é marcado linguisticamente, mas eu tenho que ter um conhecimento extralinguístico. Porque se eu estou escrevendo uma reportagem sobre o racismo, ou uma notícia sobre o racismo, para o site da minha escola, é diferente se eu estiver escrevendo para uma revista juvenil, é diferente se eu estiver escrevendo para um roteiro de uma notícia televisiva. Isso vai mudar muito, se muda a mídia, se muda o suporte, né? Vamos imaginar um documentário, né? Se é um documentário para jovens, eu estou escrevendo um roteiro do documentário, eu tenho que saber para quem é esse documentário. Então, tudo isso, eu achei muito interessante que um aluno do 4º ano, a professora dele, do meu grupo de pesquisa, pediu uma licença e ele foi no Instagram do prefeito e escreveu: "Oi, prefeito tal, por favor, mande uma..." Então, ele tinha toda uma relação do extralinguístico, mas ele não tinha um conhecimento muito importante, que é: será que o prefeito, de fato, lê essas mensagens no perfil oficial do Instagram? Né? Isso faria com que ele talvez repensasse o pedido por aquele meio. Isso seria muito interessante. Então, são conhecimentos muito bacanas que nós podemos explorar na produção textual. Patrícia. Excelente, excelente, querido. Bom, agora vamos à nossa última pergunta, que o nosso reloginho aqui não quer parar, não, viu? Embora minha vontade seja de ficar por aqui bastante tempo. Bom, vamos lá. Sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Pacujá, no Ceará. Oh, coisa boa. Gostaria de saber estratégias para melhorar a escrita dos alunos da educação básica, pois eles já apresentavam dificuldades antes da pandemia, mas após 2 anos sem aulas presenciais, essas dificuldades se agravaram ainda mais. Verdade, professora, sem dúvida nenhuma. E aí, Clécio, o que a gente poderia, ainda que em poucas palavras, não é, dizer para essa professora em termos dessas estratégias, né, para melhorar a escrita? Então, acho que a gente pode retomar conceitos básicos da nossa fala de hoje, né? Primeiro é apostar nessa reconstrução das aprendizagens, trazendo uma avaliação diagnóstica. Então, você poderia pegar, por exemplo, um gênero, né, que os alunos talvez tivessem poucas dificuldades, para poder iniciar esse processo de uma avaliação diagnóstica, criando, por exemplo, uma progressão. Né? Então, se eu quero trabalhar com conto, por que eu não começo com mini conto? Né? Se os alunos se eu quero trabalhar com poemas mais longos, por que eu não começo com haikai? Né?
Então, de repente, eu posso trabalhar com textos menores. Se eu vou trabalhar com a notícia, por que eu não começo trabalhando com a chamada, com o título, não é? Com uma foto-reportagem, uma foto-legenda? Então, um bom diagnóstico para saber o que é que aquela turma já pode fazer, né, professora? Então, se eles apresentam dificuldades antes da pandemia, o que é interessante saber? Quais são essas dificuldades? São dificuldades ortográficas? Então, vamos fazer jogos, vamos fazer perguntas, vamos trabalhar com caça-palavras, com vários jogos, né? Vamos brincar de forca, vamos trazer o lúdico para a sala de aula, né? Se é uma dificuldade do ponto de vista da textualidade, vamos pensar na consciência sintática, vamos também trabalhar, fazer atividades e para desenvolver melhor essa dificuldade. Se é uma dificuldade no gênero, né? Vamos escolher o gênero mais adequado, né? Eu acho que aqui é muito importante que o professor consiga um gênero que potencialize, né? Que faça com que todos possam produzir e que ele possa ensinar algo para aquela turma. Então, eu acho que é importante o que falamos aqui sobre esse processo de avaliar para reconstruir essas aprendizagens. Perfeito. Excelente, meu querido. Estou adorando essa nossa parceria, viu? Que venham muitas assim. Bom, mas olha só, estou curtindo, aprendendo aqui com você. A gente está chegando ao final, né, da nossa live, porque assim, papo bom passa assim, em minutinhos. Então, acho que vale a pena a gente pensar, né, Clécio, que estamos aqui falando o tempo todo da avaliação diagnóstica, que ela não é um fim em si mesma, mas ela é uma possibilidade de ajustar os nossos óculos para os saberes e não saberes dos nossos estudantes, pensando sempre que o objetivo é o avanço na aprendizagem de todos, especialmente daqueles que viveram tantas dificuldades, né, nesse período complicadíssimo da pandemia. Bom, para não deixar ninguém muito assim, né, curioso a respeito da recomposição das aprendizagens, e para além do que a gente conseguiu dar conta aqui, nós gostaríamos de indicar a coluna da professora Olímpia no nosso portal Escrevendo o Futuro. Lá os textos vêm sendo produzidos em função dessa temática, com diferentes focos, e pode ser também uma outra porta de entrada, né, para a reflexão dos professores e professoras. Lá temos sempre como hábito de indicar muitos materiais, ferramentas, falas a respeito, né, dos assuntos que ali vimos tratando. Então, fica a dica, né, para quem quiser saber mais. Bem, professores e professoras, nós bem sabemos, né, de todo o esforço, dedicação, empenho de cada um e cada uma de vocês ao longo de todo esse trabalho. E por isso a gente quer agradecer a presença de todos e todas aqui, dizer que continuamos com os nossos braços sempre abertos, à disposição de vocês para outras experiências formativas como essas e também outras trocas que podem acontecer lá, né, pelo nosso portal. E quero aqui deixar um agradecimento mais do que especial a esse que espero que se torne um parceiro recorrente aqui na telinha, o professor Clécio Bunzen. Foi muito bom, prazeroso mesmo, nutritivo, eu diria, estar a seu lado nesse fim de tarde e poder tanto aprender. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração e pelo brilhantismo que conduziu, né, toda a experiência por aqui. Que bom, Patrícia, eu que agradeço a toda a equipe, né? Foi uma tarde com muitas aprendizagens e eu deixo aqui, então, para vocês um abraço muito caloroso. Não, perfeito, querido. Bom, nós não demos conta de responder tudo, certo? Mas vocês sabem que depois a gente vai dando sempre o nosso jeito, lá no portal, nas outras experiências formativas como essa. Então, a ideia é que sempre em função das indagações de vocês, nós vamos conseguir ir conduzindo, pensando até em matérias, né, para o nosso portal Escrevendo o Futuro, certo? Então, vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez essa companhia boa demais do Clécio, das professoras Maissara e da professora Ana Cláudia, que estiveram aqui por meio dos vídeos, e de cada uma de vocês, que faz sempre o nosso coração acelerar e faz também essa nossa experiência formativa ter um sentido, uma cor, né, toda especial. Continue acompanhando cada um de nós e todas as nossas iniciativas pelo nosso portal Escrevendo o Futuro, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E vamos seguindo, não é, professor Clécio? Vamos seguindo em frente, sempre juntos, nessa jornada tão bonita que dá aí lugar privilegiado para a nossa educação. Vamos em frente.
Um abraço, até a próxima. Obrigada pela atenção.